Oi, pessoal. Então, continuando a nossa discussão sobre sistemas elétricos de potência, né? Nessa videoaula de hoje a gente vai falar de algumas características que são de suma importância da matriz admitância nodal, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcel Viegas, engenheiro eletricista, doutor em engenharia elétrica, cientista e pesquisador da Universidade de São Paulo. E a gente vai falar dessas características que são de suma importância para que a gente garanta uma solução adequada, tá certo, do sistema que está sob estudo. Como eu disse na última videoaula, a matriz admitância nodal ela é utilizada na solução do cálculo do fluxo de carga, o fluxo de potência, onde a gente obtém as condições de operação de um sistema de energia elétrica qualquer em módulo e fase dos fasores tensões nas barras do sistema, em regime permanente. Tá? E com isso a gente consegue então determinar os fluxos de potência ativa e reativa, tá? Que trafegam nessas linhas do nosso sistema, que vão alimentar as cargas, que vão sair dos geradores e vão passar por elementos como transformadores, tá certo? Então, o nosso sistema inicialmente, sob estudo, era esse sistema bem aqui, em que a gente tinha dois geradores, G1 e G2, tínhamos 3 transformadores e tínhamos 3 linhas de transmissão, tá certo? E partindo da premissa da análise de circuitos elétricos, a gente sabe que a corrente elétrica ou o vetor de correntes elétricas ou de injeções de corrente que a gente estipulou, tá certo? Ele é o produto da matriz admitância nodal pelo vetor coluna ou pela matriz de tensões nodais do meu sistema, né? Esse sistema aqui elétrico de potência ele pode ser representado através de um diagrama de impedâncias em PU, como eu disse na última aula. PU é o sistema por unidade que é utilizado para padronizar as potências, as impedâncias e as tensões do sistema e corrente do sistema em função de valores tidos como base, tá certo? De modo que criando esse padrão a análise fica muito mais simples, tá certo? E aí a gente faz esse diagrama unifilar de impedâncias do meu sistema para fazer a aplicação de quê? A fazer a aplicação da lei das correntes de Kirchhoff e com isso montar finalmente a partir dos fasores de injeção de corrente a nossa relação, tá certo? Entre corrente, matriz admitância nodal e tensões nodais na rede elétrica. Dito isso, a gente chega nessa representação para o nosso sistema e eu tirei daqui e joguei aqui para cima para ficar mais fácil a nossa compreensão, tá? Então a gente tem um vetor coluna com 7 injeções de corrente, 7 tensões nodais e um arranjo 7x7, que é uma matriz que a gente chama de matriz admitância nodal, que é aquela matriz Y, tá? Que vai ter ao todo o quê? 49 elementos nesse arranjo. Perceba que essa matriz ela tem algumas características que são desejáveis, entre elas essa matriz ela tem que ser uma matriz simétrica. O que é isso? É que os elementos Y e J, onde I é a linha e J é a coluna, tem que ser iguais aos elementos Y, J, I. Se houver alguma assimetria, essa relação ela se desfaz e esses elementos eles são diferentes, tá certo? Outra característica que é desejável dessa matriz é que essa matriz ela seja esparsa. O que é isso? Uma matriz esparsa é uma matriz que tem uma grande quantidade de zeros nessa matriz. E a gente percebe que isso aqui realmente é bastante perceptível, né? Se eu fizer uma contagem aqui bruta, manual, para esse sistema, e esse sistema aqui é um sistema pequeno, tá? É um sistema com apenas 2 geradores, tá certo? Com 7 barras e 3 subestações. Aqui um transformador, um outro transformador e apenas 3 linhas de transmissão e 2 cargas. Agora tu imaginas um sistema que seja fortemente acoplado, como é o nosso sistema interligado nacional. Se eu pegar um equivalente do sistema norte-nordeste, imagina a quantidade de barras que tem aí. Inúmeras, centenas, milhares de barras, milhares de nós elétricos na rede, uma dezena, centena de geradores, centenas de cargas. Quer dizer, a análise fica muito mais complexa. Mas, devido a essas características de esparsidade, tá certo? Fica muito mais fácil da gente fazer o cálculo. Por quê? Porque em termos de
Custo computacional, ter vários zeros numa matriz é interessante, porque na hora que eu vou fazer a programação, fazer o meu programinha de computador para ele calcular, não vou fazer isso aqui no braço. Antigamente a gente fazia no braço, certo? Só que os sistemas de potência foram crescendo, foram se tornando mais complexos, com mais componentes. Então, quem faz isso aqui hoje são computadores que têm softwares dedicados a esse tipo de resolução de problema, tá certo? E os softwares, quando você compra das empresas, eles já vêm com essas técnicas de programação esparsa. O que é isso? Tem vários zeros na matriz, eu não vou armazenar esses zeros, porque eu já sei que nessa posição da matriz é um zero que tem. Eu vou armazenar apenas os valores de interesse, valores onde tem algum valor efetivamente, isso vai ser armazenado. Então o custo computacional cai drasticamente, tá certo? Então, características da matriz Y, ela é simétrica, e ela perde a simetria quando há, por exemplo, um elemento chamado transformador defasador. Por que isso acontece, meus amigos? Porque o transformador defasador, ele insere uma assimetria do tipo T igual a vezes E elevado a J φ. O que é isso? O transformador defasador, ele é um componente do sistema elétrico que ele tem um ajuste que a gente chama de ajuste de TAP, controle de TAP. O que é o TAP? O TAP é um negócio que controla a posição dos enrolamentos do transformador de modo a mudar a defasagem das tensões do primário para o secundário e também pode mudar o módulo. Isso acarreta dentro dessa matriz Y aqui uma série de assimetrias, tá? Que do ponto de vista da solução do fluxo de carga não é um problema, porque existem métodos hoje para solucionar isso. Um deles é o método de Newton-Raphson, que eu vou ver lá na frente, um método numérico que a gente aplica. Porém, introduz uma certa complexidade no nosso modelo de matriz de admitância, que não é o que a gente deseja, tá certo? Então é importante que ela seja simétrica. Ela é esparsa porque tem uma grande quantidade de zeros. Para grandes sistemas elétricos, que não é o caso desse sistema aqui que a gente estava trabalhando, é um sistema teste, né? Esse sistema é um sistema pequeno, então um sistema com 100 barras, com 1000 barras, já é um sistema razoavelmente grande. Os valores típicos ficam em torno de 99% de zeros aqui nessa matriz, quer dizer, a maior parte dos elementos vão ser zeros e apenas 1% dos elementos totais da matriz vão ser o quê? Vão ser elementos com um valor propriamente dito, tá certo? Por exemplo, se eu contar aqui nessa matriz, na força bruta, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 zeros. Vou ter 30 zeros aqui nessa matriz. Quer dizer, dos 49 elementos, 7 vezes 7 dá 49, 30 vão ser zeros. E apenas 19 vão ter valores efetivamente contabilizados, computáveis, né? Então, quando o sistema é muito gigantesco, à medida que a ordem desse sistema vai crescendo, o que acontece? Essa esparsidade ela vai aumentando e ela aumenta exponencialmente. Eu botei um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, um sistema que ele tenha N nós elétricos, onde N é o número de nós, N barras, com 10 barras, ele terá, por exemplo, 25 linhas, tá certo? 25 ramos, o grau de esparsidade seria 60%. Se eu aumentar para 100 nós elétricos e aumentar um pouquinho a minha quantidade de ramos, de linhas, né? Eu vou para 150 linhas, aí a esparsidade já aumenta para 96%, né? Quer dizer, eu nem aumentei muito aqui o número de nós e de linhas, mas o grau de esparsidade ele aumentou consideravelmente. Se eu for para 1000 nós elétricos, como é um sistema de potência de grande porte real, né? E tiver 1500 linhas, 1500 ramos, aí o grau de esparsidade vai para 99,6%. Quer dizer, é uma coisa que cresce, né, abruptamente, cresce exponencialmente em detrimento da quantidade de nós elétricos, de barras mesmo do meu sistema e de linhas. Então, a gente usa técnicas de armazenamento esparso para solucionar esse problema. Então, eu botei como exemplo aqui para gente uma matriz A, por exemplo. Essa matriz aqui é uma matriz, é um arranjo, né, com 16 elementos, tá? 4 linhas e 4 colunas, tá? E aí como é que a gente faz programação esparsa? A programação esparsa é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado. A gente leva em conta os valores numéricos que efetivamente estão computando alguma coisa, que não são zeros. Então eu teria uma coluna aqui, né, é uma programação vetorial. Então eu teria aqui um vetor coluna, né, com os valores. Quais são os valores aqui de interesse? 1 e 3, né, pelo que eu estou vendo. 1 e 3, 1 e 3. E vou dizer qual é a linha e qual é a coluna que esses valores estão. Aí eu, como programador, como engenheiro, o que é que eu faço?
Vou lá. Primeiro 1, ele aparece onde? Ele aparece na primeira linha, na terceira coluna. Então, linha 1, coluna 3. O valor 3, esse caboclo aqui, ele aparece onde? Ele aparece na segunda linha, na primeira coluna. Então, linha 2, coluna 1. Esse valor 1 aqui, ele aparece onde? Ele aparece na segunda linha, segunda coluna, certo? E esse valor 3 aqui, Marcel, esse valor 3 ele vai aparecer onde? Na terceira linha, tá certo? Terceira coluna. Então, 3 e 3 para linha e coluna. Então, assim que a gente vai fazendo a programação esparsa, né? Em vez da gente varrer, tá certo? O nosso arranjo aqui bidimensional, né, por completo, a gente vai em valores de interesse e armazena qual é o registro de linha e coluna que ele se encontra e vai trabalhando com esses valores aí que a gente tem, tá certo? Bom, se eu quiser calcular o grau de esparsidade em percentual, é essa relaçãozinha bem aqui, ó. Essa relaçãozinha, que é n ao quadrado, onde n é o número de nós, ou o número de barras do meu sistema, menos n mais 2L, onde L é o número de linhas ou o número de ramos que eu tenho no meu sistema, tá certo? Dividido por n ao quadrado vezes 100. Por exemplo, nesse meu sistema que eu estava trabalhando aqui antes com vocês, quantos nós eu tenho? 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nós. 7 barras no meu sistema. E linhas? Linhas são os ramos, né? Então, não é só linha de transmissão. Tenho essa linha aqui 2, com mais essa linha aqui 3 linhas de transmissão. Isso aqui é um ramo do meu sistema, onde tem um transformador, é um ramo também. E mais 3 transformadores, então eu tenho 6 ramos ou 6 linhas. Aí eu venho e substituo aqui na fórmula. 7 ao quadrado, menos 7, que é o número de nós, né? Mais 2 vezes 6, que é o número de quem? De ramos ou de linhas. Dividido por 7 ao quadrado. E multiplico essa trolha aqui por quanto? Multiplico isso aqui por 100. Certo? E aí eu vou ter o resultado percentual. Então vai dar 7 ao quadrado, 49. 2 vezes 6, 12. 12 mais 7, 19. 49 menos 19 dá 30. Dividido por 7 ao quadrado, que é 49. 30 dividido por 49 dá 0,6122 ou 61,22% se eu multiplicar por 100. E eu já obtenho que o grau de esparsidade do meu sistema, por ele não ser muito grande, é em torno de 61,22%. Ou, se eu tivesse como contar na mão, né? Nesse caso aqui, como o sistema é pequeno, dá para eu contar na mão. Mas imagina um sistema que seja, sei lá, 10.000 por 10.000 essa matriz aqui, que é perfeitamente factível, tá? Na prática, é assim que acontece. Eu vou conseguir contar na mão? Nem que eu tenha o olho de Tandera para olhar isso aqui, eu não tenho como, né, meu irmão? Vai ter que ser um computador que vai fazer essa contagem aí para mim. Tá? E aí, aqui eu consigo contar na mão, deu quanto? Deu 30 zeros, eu posso fazer direto, posso só pegar os 30 zeros que eu tenho e dividir a parte pelo todo, que é os 49 elementos do meu arranjo bidimensional, certo? Que vai dar 30 por 49, vai dar os mesmos 61,22%. Então é assim que a gente trabalha com matriz admitância nodal, tá bom? Um abraço e até a próxima.